Já, eu já tive 3 experiências com Deus. Eu era caminhoneiro, trabalhava no caminhão e Deus me livrou da morte ali em Sobradinho. Eu fui fazer uma entrega lá em Brasilinha e o ajudante, terminei uma faixa de 1h da tarde, o ajudante queria almoçar. Eu disse, rapaz, vamos embora, vamos pro cama, porque chegando lá, a gente almoça, não dá sono em mim. Mesmo assim ele resolveu, resumindo para meio rápido, ele resolveu almoçar, nós almoçamos e vinha voltando. Quando eu desci aquela ladeira de Sobradinho ali, eu dormi, eu senti que eu dormi. E o caminhão saiu para dentro do mato. Eu andei uns 100 metros dentro do mato. E Deus parou aquele caminhão faltando meio paio para pegar um poste de cheio. Deus já me salvou ali, já me livrou. Segunda outra foi o meu carro que roubaram em 2013 e Deus me deu ele de volta. Até um som que eu tinha botado de quase R$3.000, nem isso os ladrão levaram. Entregaram sem saldo com as orações dos irmãos, me devolveram. E essa de ontem, eu já pude acreditar que Deus existe. Muitos não creem, mas eu creio que Deus existe. Estava ali fazendo uma entrega e ele disse, pai, eu estou sentindo um mal-estar. Eu digo, meu filho, toma uma água tônica, porque a água tônica, quando é tipo de uma comida que ofende, a gente toma uma água tônica e ela vem a melhorar. E ele tomou. Aí ele tirando o pedido, ainda tirou o pedido, aí ele foi para o carro. Um pedaço ele voltou, me chamou assim, pai, minha boca está entronchando, eu estou sentindo ela inchando, a língua para fora, e eu estou sentindo meu nervo abalado. Eu digo, vá para o carro, deixa eu entregar esse pedido aqui rapidinho, vá para o carro, e ele foi. E começou a chorar e se agoniar. Eu digo, meu filho, não se aperreie não, Deus está conosco, pode ficar tranquilo. E ele foi para o carro e ficou lá, molhou-se todinho com água, pediu uma água mineral lá no Zé, da padaria, ele morreu todinho assim, aí suando e agoniado e ficando roxo. Aquilo foi me agoniando e meu nervo atacou. E eu entrei no carro ali, eu deixei até o talão lá no menino que eu não trouxe, no Zé, e tirei no rumo de Sambambaia, que tem aquelas protetoras da estrada, Triunfo parece que é, e tirei para lá. E vou no carro, o carro estava sem força, que ele está meio ruim, mas nessa hora Deus botou força nele, porque o carro andou. E eu empurrei o pé e Deus ali falando comigo, eu me emocionei, chorei e disse, Senhor, não vai chegar a hora agora não. Meu Senhor, ele disse, não, a hora não é chegada ainda. Pode pisar, meu filho, pise que a direção eu seguro. E eu pisei fundo. Eu passei em Pardal a 150, 160, 180, eu sei que vai vir as multas. Mas eu vou recorrer. Inclusive, o cara lá dos paramédicos falaram comigo, disse, eu sou testemunha. Se caso eles quiserem cobrar, pode vir aqui, que eu sou testemunha, porque foi um caso de emergência. E eu tirei ali, cheguei lá, falei, corri lá, eu digo, por favor, socorra meu filho, que ele está morrendo aí. E eles correram, eu disse, não se aperreie não. E Deus falando comigo ali, filho, não te aperreia, teu filho não vai morrer. Agora não, dessa vez não. Tiremos ali para a UPA de Sambambaia, ele seguiu na frente, eu saí atrás, distanciei um pouco deles, porque a ambulância corre mais, eles botam uma velocidade maior. E fui para a UPA de Sambambaia. Eu falei até para o menino, essa UPA de Sambambaia é aonde que eu não... Sambambaia eu conheço, mas faz muitos anos que eu voltei para lá. Eu trabalhava no caminhão. E eles falaram, no restaurante Roriz você entra e segue. Aí eu entrei no restaurante Roriz, quando cheguei na primeira rotatória, na segunda, eu desci. Segui ali, Deus me mostrando o caminho. Parei num canto assim, tinha uma senhora, eu disse, onde é a UPA? Ela disse, você está de frente com ela.
Estava de frente com a entrada da UPA. E entrei, estacionei o carro, fui para lá. Perguntei lá, o guarda que estava assim, meu filho veio para aqui, ele disse como é o nome dele? Eu disse Jefferson Gabriel da Silva Dantas, ele deu o nome. Ele disse, deixa eu ir olhar. Ele foi olhar. Aí quando voltou, ele disse, tem um rapaz aqui, na máquina, e aí pediu para eu entrar, eu entrei, ele estava lá, pai, me socorra. Meu filho, Deus está com você. Eu estou te falando que você não vai morrer. Não se aperreie. Ele disse, pai, mas eu estou cada vez mais ficando dormente, minha boca, eu não estou conseguindo mais falar. Ele disse, não se aperreie. Eu falei para o menino, eu falo, o pessoal estava lá, eu digo, não tem médico aqui não, porque a gente paga o IPVA nesse Brasil, isso é tudo para os médicos. Cadê os médicos? Não tinha um médico, não tinha um doutor lá. Eu digo, meu Deus, meu filho vai morrer aqui, não tem um médico. Aí chegou um senhor já de idade, aí disse, eu sou o médico, eu vou atender seu filho. Não se preocupe não, eu vou atender. Ali deve ter tido a mão de Deus que mandou aquele médico vir ali, ele veio, atendeu, mesmo assim com má vontade, mas atendeu, porque ele estava batendo lá no computador, não sei o que. Então eu digo, Senhor, atenda meu filho, não precisa, passa o remédio que o Senhor vê que ele possa voltar ao normal. E ele ali passou uma injeção, ele tomou aquela injeção, e eu saí um pouquinho, que eu fui pegar o celular no carro, eu liguei até para o pastor, liguei para a Liliana, a mulher dele, e ela rapidamente, o Lucas foi mais ela, e eu fiquei ali, ele disse, pai, não saia de perto de mim, não deixa eu sozinho, não vou sair não, eu estou aqui, é o celular. Tomou a injeção, e o médico falou que não podia fazer mais nada, levasse para outro canto, o Hospital de Santa Maria, do Gama. No Gama não tinha médico, no Hospital de Santa Maria não tinha médico. E fomos para a UPA do Novo Gama. Lá também ele fez marcou ali o exame. Você vê, eu estava tão aperreado de um jeito que eu dou um documento dele no meu bolso e não achei. Parece que é uma coisa, não achei o documento dele, já fizeram a ficha assim mesmo. E ali, ele já estava bem recuperado, já estava falando, a injeção fez efeito rapidamente, já estava falando, já, a boca dele já tomou, ele estava com o pescoço meio duro, o pescoço voltou normal, tudo a mão de Deus ali, Deus prosperando, Deus abençoando. Eu vi, pastor, eu vou dizer, muitos não creem que Deus existe, mas eu creio, porque Deus está comigo em toda essa caminhada. Deus ali, ele falou comigo, seu filho não vai morrer. Não vai, dessa vez não. Pode ficar tranquilo, que eu estou contigo. Eu me levantei hoje de madrugada, orei, botei o joelho no chão, agradeci a Deus por tudo, chorei à vontade, porque eu vou dizer uma coisa, muita gente que vê por aí diz que Deus não existe. Mas no Salmo 23 está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus, eu creio que Deus estava conosco ali toda hora. Eu digo, meu filho, pode ficar tranquilo, você vai ficar bom. Ele já estava ali no Novo Gama, já andando comigo para lá e para cá, e disse, pai, eu estou me sentindo bem melhor, não precisava nem outro médico. Eu digo, não, mas tem que fazer um check-up. E chegou lá, o médico mudou de turno, que era já chegando às 7 horas, aí disse que só ia ter os exames depois das 7 horas. Aí nós ficamos ali aguardando, aí com pouco chegou uma mulher lá e disse, olha, a gente não vai atender mais ninguém, porque chegou uma mulher aqui, inclusive foi diagnosticada por Covid-19 e não podia atender mais ninguém, mandou todo mundo embora. E aí, pastor, nós viemos embora e está lá, o menino está ainda com a boca dormente, falando mais arrastado. Tem que correr atrás, procurar outro médico. Amanhã anunciou que no seu dia da doutora não vai estar lá, só na terça-feira, né? Na terça-feira levar ele para fazer esses exames, para ver como é que está. Amanhã nós vai lá no psiquiatra, para ver como é que... Ele disse talvez eles passem um remédio. Ele disse que não ia tomar, não aqueles comprimidos não. Tem que ouvir a doutora, a opinião da doutora mesmo. Aí a doutora vai dar a opinião dela. Eu agradeço a Deus por tudo, pastor, por salvamento do meu filho. Vamos fazer uma oração por ele. O filho dele, ele tinha um problema de depressão já há muito tempo atrás.
Aí nesse período ele cancelou, né? Ele falou que estava fazendo particular, muito caro, aí acabou. Exatamente. Ele terminou o tratamento, ele não terminou o tratamento, ele interrompeu o tratamento. Aí quando volta pior, né? Então ele está no processo agora, que eu já corri atrás, a gente já levou no CAP, já arrumamos, amanhã ele já vai ter atendimento. E aí, enquanto isso, vai, né, infelizmente, os resultados de guardar, né? Ele também muito preocupado, sem emprego, sem trabalhar, sem mas é o que eu falei para ele, preocupação não vai pagar nada, não vai Exatamente. pagar conta, não vai fazer nada, não adianta ficar assim, né? Nessas horas também, pastor, eu falar também, esqueci aqui na hora, no momento, você vê, Deus é tão maravilhoso que aquelas orações que o senhor foi lá em casa, orou ali, para aquela mulher que só nos maltrata, principalmente ele, que fica muito aperreado com isso aí, ela essa noite já falou com Miriam, né? Que bem. Já falou com Miriam, conversaram ontem, bateram muito papo lá e tudo. E tudo isso é Deus Permissão trabalhando. de Deus para tudo trabalhar. Deus trabalhando. Porque o lar tem que estar em paz, né? Com certeza. Amém? Está melhorando muito. Graças a Deus vai melhorar mais, em nome de Jesus. Fica bom. Estenda as mãos para